Bom dia, estamos aqui de novo, de volta no nosso canal, Dono da Verdade, né? E hoje nós vamos tratar de um assunto que eu chamo de vale a pena ouvir de novo, porque esse tema que nós vamos tratar nesta manhã, ele tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje no nosso país, né? Nada mais importante do que você entender o presente é voltando ao passado. E nada melhor para você consertar o futuro, acertar o nosso futuro, né? Se a gente não consertar o presente. Então, às vezes, a gente precisa voltar no passado para poder acertar o presente e continuar indo em frente, né? Ter um futuro melhor. Acho que todos nós que somos brasileiros, né? Nós que militamos na área jurídica e outras áreas também, né? Que nós fazemos um pouquinho de cada coisa, né? Nós queremos um país melhor, né? E se queremos esse país melhor, com certeza nós temos muita coisa a fazer e não podemos esquecer do que aconteceu no passado, né? Isso não é um mal de uma pessoa ou de outra, mas é um mal geral. Nós temos a tendência de esquecer, né, o que passou e esquecer e não tirar lições daquilo que a gente viveu. E nós precisamos, na verdade, aprender algumas coisas e tirar lições daquilo que nós passamos para nós termos uma vida mais condigna, né? E uma vida mais respeitosa e poder ter um país aí melhor, né? Nosso país é relativamente um país novo em relação a diversos países, né, que nós temos aí. Países, por exemplo, se eu for citar para vocês aqui, o Egito, né? Quantos anos tem o Egito de fundação? A China e outros países aí, né, que são países muito antigos, né, e tem uma história antiga, e hoje esses países estão em uma situação um pouco melhor, né, em relação a algumas coisas da vida, exatamente porque eles aprenderam, né, eles aprenderam com lições pesadas do passado e hoje estão aí com uma vida melhor em algumas áreas que a gente sabe que conseguiram aprender a dura lição da vida. Então a dura lição da vida vale a pena a gente recordar para a gente seguir à frente. Antes da gente começar, não esqueça aí de você se inscrever no nosso canal, né, tocar o sininho aí para você receber todos os nossos vídeos que nós estamos compartilhando aí, a média de 2 vídeos por dia, né? 2 vídeos por dia, e a nossa ideia é tentar colocar 3 vídeos por dia até o final do ano, mas vamos ver se a gente consegue. Mas o nosso objetivo no momento são um vídeo de manhã, né, às 9, 10 horas da manhã, e um vídeo à noite, né, a partir das 20 horas da noite, 19, 30, 20 horas da noite, são os horários que nós estamos aí colocando os nossos vídeos, tá bom? Então, como eu disse para vocês, recordar é viver. Eu quero recordar uma operação conhecida por todo brasileiro, não só por todo brasileiro, né, conhecido por todo mundo, que foi a conhecida Operação Lava Jato, né? Essa Operação Lava Jato, ela é conhecida não só no Brasil, mas conhecida em todo o mundo, porque essa operação, ela conseguiu, né, prender pessoas que, ao longo da nossa história, nós não tínhamos conhecimento de que essas pessoas foram presas, né? Nós só tínhamos em nossas cadeias, né? Eu que milito um pouquinho na área criminal, nós só temos em nossas cadeias o que? Pobre, né, que não tem condições de pagar advogados ou escritórios de advocacias, preto também, né, porque a população, a maior parte da nossa população, se eu não me engano, 60% da população ou 65% são de cor negra, né? Nós temos pobre, preto e outras pessoas lá que estão colocadas ali, né, na linha da miséria dentro dos presídios, né? E nós jamais tínhamos visto ou ouvido que o pessoal do colarinho branco, né, ou seja, aquelas pessoas que usam paletó e gravata e que têm grandes riquezas e que têm grandes influências, que têm grande poder, não só poder econômico, mas poder político, né? E isso é interessante porque a Operação Lava Jato, ela não prendeu as pessoas só pelo poder econômico ou político, ela prendeu todos os tipos de pessoas, né? Foram mais de 1000 investigações, processos, mandados, né? E nós vamos aqui fazer, na verdade, um grande resumão do que foi essa Operação Lava Jato e como ela começou.
A Operação Lava Jato nada mais é do que um conjunto de investigação da Polícia Federal. Então foi a Polícia Federal do Brasil que começou, na verdade, a investigação de crimes, né, que nós vamos citar aqui. São diversos crimes praticados e investigados na Operação Lava Jato. Essa Operação Lava Jato, ela cumpriu mais de 1.000 mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão preventiva e de condução coercitiva, né? Essas linhas de investigação, a linha de investigação da Lava Jato, ela levou os seus investigadores. É claro que toda essa investigação teve que ter, né, teve na frente o ex-ministro da Justiça, ex-juiz também da Justiça, o senhor Sérgio Moro, que estava na frente dessas investigações, mas ela teve, né, a sua garantia e a sua legalidade com a autorização do STF, né? O STF, na pessoa do ex-ministro, né, Teori Zavascki, que morreu supostamente, eu digo supostamente, né? A gente não quer entrar aqui na teoria da conspiração para a gente não errar, né? Mas supostamente o ministro Teori Zavascki, que estava realmente empenhado juntamente com, segundo o ex-presidiário, né? O ex-presidente Lula, segundo ele, né, a República de Curitiba, o ministro Teori Zavascki estava empenhado para descobrir, desvendar, melhor dizendo, todas aquelas situações que estavam acontecendo começada pela Polícia Federal, e essas investigações levaram exatamente a essas 4 situações, né? Vários mandados de busca e apreensão de computadores, apreensão de documentos, apreensão de veículos, apreensão de todo tipo de instrumentos que na verdade estavam compondo o inquérito policial aberto no Supremo Tribunal Federal, autorizado pelo ministro Teori Zavascki, né, morto supostamente em um acidente. O ministro também autorizou várias prisões temporárias, né? Prisão temporária, não vou falar abrangentemente dela aqui, mas aquela prisão que você prende a pessoa por 5 dias e prende mais 5 dias, né? E se realmente houver suspeita de crime, pode se transformar numa prisão temporária, né? Que aí a prisão temporária também não vamos comentar muito dela aqui, é aquela prisão que não há assim um tempo provável de investigação. Há uma limitação, né, de 6 meses aí na doutrina, na jurisprudência, mas a prisão temporária também a prisão preventiva também, várias pessoas presas preventivamente, exatamente para não atrapalhar as investigações, porque se você deixa uma pessoa que está sendo investigada e que tem grande poder econômico, né, grande poder de influência solta, ela pode atrapalhar as investigações. E para que essas pessoas não viessem a atrapalhar as investigações, o ministro Teori Zavascki, juntamente com o ex-juiz Sérgio Moro, autorizaram essas prisões temporárias, preventiva, e algumas pessoas, em alguns momentos, não queriam dar o seu depoimento, se achando intocáveis, né? Que foi o caso do ex-presidente Lula, né? Eu sempre troco aqui, ex-presidiário, já foi ex-presidiário também, né? Ex-presidente também já foi ex-Lula, não, ele ainda é o Lula, né? O Lula, só para descontrair um pouquinho aqui, né? Ele também se recusou em alguns momentos de prestar esse depoimento, se achando, né, maior do que todos e melhor do que alguns, e aí ele teve que ter o seu depoimento, teve que ser levado coercitivamente para averiguações, investigações e prestação de depoimento, e foi exatamente isso que aconteceu com a Operação Lava Jato. Ela foi sendo conduzida de uma forma que a população pudesse saber, tomar conhecimento do que estava acontecendo com todo o processo de corrupção que envolvia o Brasil, porque tudo indicava que era apenas uma investigação pequena, mas que se transformou a Lava Jato em uma grande investigação. O objetivo principal da Operação Lava Jato, na verdade, ela visava apurar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentava bilhões
de reais em propina, né? Então a Operação Lava Jato, ela teve por objetivo descobrir, desvendar o desvio de bilhões, né? Eu não sei assim informar no momento hoje, né, dia 28 de abril de 2020, eu não sei precisamente informar para vocês o volume de dinheiro, mas ele se aproximava na época, há 2 anos atrás, de 500 bilhões de reais. Imagine 500 bilhões de reais desviado dos cofres públicos, desviado do brasileiro, desviado daqueles que estão aí, né, como nós estamos vendo aí, e o que nós estamos passando atualmente, né, a pandemia aqui no Brasil, é um grande exemplo de que, na verdade, o país ele foi roubado, o país ele foi assaltado e todas as coisas estavam paradas em todos os estados brasileiros, né? Inclusive também no Distrito Federal. Nós vemos aí o caos na área da saúde, os hospitais totalmente desaparelhados, leitos nós não temos, respiradores nós não temos, socorros nós não temos, profissionais de saúde nós não temos, a maioria estão velhos, estão cansados, estão cheios de dificuldade, tanto é que o índice de morte do pessoal que está no fronte da batalha da pandemia é de 10 a 20% dos profissionais de saúde que estão morrendo. Então a Operação Lava Jato, o objetivo principal dela era desvendar o desvio de bilhões de reais do povo brasileiro, né? E quem foram essas pessoas que desviaram e que se favoreceram deste dinheiro para poder colocá-las no lugar onde elas mereciam, e foi o lugar onde elas estão. Algumas até saíram exatamente porque ainda continua no nosso país, né, o crime chamado, né, crime de influência, onde algumas pessoas, por ter conhecimento, né, elas ainda estão se favorecendo, que é o caso do ex-presidente Lula, né? Ele tem lá no STF muitos amigos. Esses seus amigos, eu digo amigos porque 7 dos 11 ministros que estão no STF foram indicados por Lula e Dilma. Então 7 contra 4, né? Somente 4 não foram indicados. Sempre que chega algum processo envolvendo o senhor presidente, senhor ex-presidiário Lula ou senhor ex-presidente Lula, os seus amigos ali fazem de alguma forma, transformam a lei para favorecer e tiram até piolho da careca das pessoas aí, para poder ajudar o seu amigo e ex-presidiário, o senhor Lula. Dito isto, a grande pergunta que a gente se faz aqui é: quando começou a Operação Lava Jato? Quando teve início essa operação, né? A Operação Lava Jato, ela teve início no dia 17 de março de 2014, né? Quem estava no governo nesse momento era a ex-presidenta impeachmentada, presidenta Dilma. É incrível, né? Um presidente ex-presidiário do PT preso e a ex-presidenta Dilma impeachmentada, né? Foi cassado seu mandato por diversos crimes, mas o principal dele, crime de responsabilidade fiscal, que foi comprovado em diversas irregularidades cometidas por ela. E uma das que me chama mais atenção foi quando ela, em um debate, ela disse que iria abaixar, né, a conta de luz dos pobres, né? E aí, mal foi reeleita, a primeira coisa que ela fez foi aumentar a conta de luz dos pobres. As pessoas não lembram, né? Mas vale a pena lembrar de novo. Vale a pena lembrar de novo. Mas voltando aqui, mais sério um pouquinho, né? A gente tem que descontrair um pouco para poder a gente seguir adiante e engolir essa gororoba. Então, voltando aqui para vocês, a ex-presidente Dilma, que estava no governo no período da Operação Lava Jato, foi 17 de março, quando iniciou, de 2014, né? A Operação Lava Jato, até o momento, né, ela conta com mais de 70 fases, né? Fases são o quê? Teve o início da Operação Lava Jato, né? Já foram presos e condenados mais de 100 pessoas, né? A Operação Lava Jato, ela prendeu essas pessoas e prendeu mesmo com muita força diversos empresários, alguns políticos, né? E alguns, por terem foro privilegiado, eles foram julgados no STF, e os seus processos, né, como foi julgada aí pelo STF a questão da prisão em segunda instância. Então os políticos, eles estão resguardados aí pela proteção do STF, né? Inclusive políticos que têm codinomes, né, nessa chamada Operação Lava Jato.
nós temos o Botafogo, nós temos o Vampiro, nós temos a Amante ou Coxa, nós temos aí vários codinomes que estão inseridos na Operação Lava Jato e que o STF está protegendo de uma forma, entre aspas, legal, essas pessoas, né, por causa do seu foro privilegiado. Qual foram então os crimes praticados por esse grupo de corruptos, canalhas, que avassalaram, que roubaram, que tiraram tudo, quase tudo, né, do nosso país? Graças a Deus o nosso país é um país rico em pessoas, rico em moral, rico em condutas de dar a volta por cima, e nós estamos dando a volta por cima, o brasileiro está dando a volta por cima, e nós estamos recuperando o nosso país, recuperando a economia, recuperando a moral, recuperando a ética, recuperando o direito internacional. O país estava achincalhado, né? O país estava sendo motivo de chacota lá fora, e o país está tomando uma outra postura em relação ao direito internacional. Mas quais foram então, Dr. Elvis, aí do canal, né, Dono da Verdade? Não se esqueça de inscrever no nosso canal. Então, quais foram então, Dr. Elvis, os crimes praticados por aqueles que roubaram o nosso país? Então, eu enumerei aqui 8 crimes praticados por esse bando, essa quadrilha que roubaram o nosso país, e que você deve tomar conhecimento agora. Corrupção ativa, tá? Corrupção ativa, diretamente ligada ao ex-presidente Lula. Corrupção passiva, amigo do amigo, tá? Eu tenho um amigo que é amigo do amigo. Gestão fraudulenta, aí você entenda mais para os empresários que estavam ali, diretores da Petrobras. Lavagem de dinheiro, ou seja, mandava o dinheiro para fora de uma forma, por exemplo, em obras em outros países, né? E essas obras que com países aliados ao governo Lula, essas supostas obras feitas lá fora, algum dinheiro desse voltava para os cofres do PT, para o partido que estava no poder, e isso foi provado com a prisão de diversos, 4 tesoureiros, 4 tesoureiros do PT foram presos porque exatamente estavam envolvidos nesse crime de lavagem de dinheiro. Organização criminosa, aí você já sabe, né? Aí a quantidade de pessoas que se envolveram nesses crimes é assustador, né? Obstrução de justiça, exatamente pelo tráfico de influência, né? Se você tem um nome, né? Se você diz que conhece fulano, então você tem aí, obstrui até o andamento da justiça. Exatamente esse momento que houve as prisão temporária, as prisão preventiva, os depoimentos coercitivos, né? Então teve que ter toda essa manobra exatamente para essas pessoas não obstruir as investigações. Operação fraudulenta no câmbio, né? Operação fraudulenta no câmbio, então a compra de dólar, a compra de euro, então operações fraudulentas dentro do câmbio. O recebimento de vantagem indevida, e aí nós temos os dois, ex-presidente Lula tem 8 ou 10 processos, não foge a memória, mas 2 processos dele está exatamente envolvido no recebimento de vantagem indevida, que é o sítio de Atibaia, né, onde houve aquela obra, e a compra do apartamento lá, o triplex, né? Então foram recebimento de vantagem indevida, ou seja, olha, se você me der esse contrato junto à empresa tal, ao país tal, eu faço um apartamento para você, eu melhoro o teu sítio. Então, vantagem indevida. Isso aí é comprovado na investigação, autorizado pelo STF, assinada pelo ex-ministro que foi assassinado não, que sofreu um acidente, supostamente acidente, Teori Zavascki, e na condução do ministro Sérgio Moro, do ex-ministro Sérgio Moro. De acordo com as investigações, as delações premiadas recebidas pela Força Tarefa da Operação Lava Jato estão envolvendo os membros, não só políticos, né? Então nós temos um grupo de muita gente que estão envolvidos, que estavam, e ainda tem outras investigações que estão correndo em segredo de justiça, mas existe um grupo muito grande que estão sendo investigados e que foram investigados, né? Nós temos, por exemplo, eu vou citar aqui, né, a principal fonte
de desvio de dinheiro da Operação Lava Jato, né, o carro forte da onde saía todo o dinheiro, quase todo o dinheiro, era a Petrobras. A Petrobras, na verdade, o chamado Petrolão, né, a Petrobras foi saqueada por bandidos, corruptos, canalhas que desviaram diversos bilhões de dinheiro da população brasileira, porque apesar de ser uma estatal, agora a gente entende, né, porque o petróleo, né, a gasolina que nós usamos em nossos veículos estavam tão cara, né, eram tão motivo de discussão, porque se roubavam tanto, então tinha que fazer o quê? Aumentar o preço para compensar o roubo. Então a Petrobras foi a estatal usada por esses canalhas, por esses corruptos, para poder fazer o quê? Para levar essas investigações, para tirar o dinheiro da Petrobras e utilizar aí, e supostamente, em campanhas políticas, enriquecimento ilícito. E eu pergunto a você, alguém que você, na sua sã consciência, na sua boa memória, você conhece alguém desses investigados preso, pobre? Conhece algum deles que é pobre? Olha os escritórios que estão trabalhando para defender ex-presidente, ex-deputados, ex-presidente de estatais, ex-presidente de sindicato, ex-senadores, ex-deputados, ex-governadores. Olha os escritórios de advocacia que estão envolvidos nessas defesas. São escritórios de grandes nomes e que cobram grandes fortunas. Você conhece alguém que está sendo investigado, que foi investigado e que é pobre e que não tem condições de responder? Não conhece não, né? Nem eu. Por isso que a Operação Lava Jato, ela foi e está sendo um grande sucesso. Saiu o Teori Zavascki, agora entrou o Fachin, saiu o Moro, mas tem outros juízes e outro ministro, outros juízes, desembargadores envolvidos seriamente para solucionar esse grande roubo, bilhões de dinheiro dos cofres brasileiros. Quais foram então as pessoas, né, os maiores beneficiados com o desvio de dinheiro da Petrobras e que a Operação Lava Jato conseguiu detectar e os levaram à prisão? Primeiro, né, os grandes partidos políticos, e aí os partidos envolvidos são tantos que eu tenho medo de errar, mas o mais conhecido por todos nós, né, o PT, que era conhecido como o arauto da corrupção, o arauto da santidade, né? O próprio Lula disse que não conhecia ninguém mais perfeito ou mais santo do que ele. O Lula se comparou ao Papa, é incrível, né? O Lula se comparou ao Papa. Nem o Papa, nem o pessoal da Polícia Federal, nem no meio dos pastores, nem no meio dos juízes, nem no meio de vocês tem alguém mais honesto do que ele. Fecha, abre aspas e fecha aspas, disse o senhor ex-presidente Lula, né? Então, a Operação Lava Jato, ela investigou vários partidos políticos, entre eles PT, PP, PMDB e outros partidos que foram investigados. Nessas investigações, a Operação Lava Jato, né, ela prendeu o ex-presidente da República, o senhor Lula, né, investigado em diversos processos, ficou preso e está em liberdade exatamente por ter amigos no STF. Presidente da Câmara dos Deputados, o antigo senhor Eduardo Cunha, e aí eu abro um parênteses aqui para alertar todos aqueles que amam, né, que defendem certas pessoas. Tomem cuidado, né? A frase que esse homem mais usava, né, era: o meu povo, abre aspas, o meu povo merece respeito, e ele, fecha aspas, e ele mesmo não respeitou o povo brasileiro e foi preso e está preso agora em prisão domiciliar devido a essa pandemia. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, que foi o senhor Eduardo Cunha, o ex-presidente do Senado, Delcídio Amaral, lembra dele? Está sumidinho, né? Está em prisão domiciliar também. Já reparou que os grandes investigados e presos na Operação Lava Jato são pessoas que estão sempre em prisão domiciliar? Sabe por quê? Porque tem amigos no STF e o STF protege os seus amigos. E eu digo para vocês, quem é que não protege amigos, né? Os governadores do estado do Rio de Janeiro, aí vocês conhecem muito bem, né? O primeiro dele, o mais famoso, o homem que Lula falou em um palanque aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ele chegou a chorar, saiu lágrimas dos olhos do Lula, que ele disse que abre aspas, que o ex-governador Sérgio Cabral era um homem íntegro, era um homem que o povo brasileiro, o povo carioca deveria votar, porque era um homem de uma integridade acima da média, fecha aspas, disse o ex-presidente Lula.
está preso lá. O ex-governador, com mais de 300 anos de sentença, né? A sua pena já ultrapassa 300 anos, mas eu não duvido, não me arrisco em dizer aqui, que daqui uns dias ele está em casa, em prisão domiciliar. O ex-governador Pezão, que como eu digo para vocês, também está em prisão domiciliar. Na semana seguinte da sua prisão domiciliar, ele estava na sua cidade natal, em um bar, tomando cerveja com os amigos, pagando com certeza a rodada de cerveja para os seus amigos. Ex-governador Luiz Fernando Pezão. Vários empresários de grande nome, Marcelo Debrecht, e outros aí que foram presos pela Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, para a Polícia Federal no Brasil, é a maior investigação de corrupção de todo o país. Nunca teve nesse país a maior investigação já realizada pela Polícia Federal. Eu acho que os policiais federais deveriam receber bônus, porque os ônus eles já estão recebendo, mas deveriam receber bônus pelo trabalho tão bem feito que foi feito no passado, começando em 2014, 17 de março de 2014, até os dias de hoje. Parabéns à Polícia Federal, que dirigida pelos seus diretores, pelos seus policiais, investigadores, peritos, conseguiram colocar uma boa parte dessa gente na cadeia. Infelizmente, alguns já estão soltos e já querem até vir, se concorrer novamente a presidente da República, a governador de estado, a prefeito, a deputados. Incrível, Os caras roubaram o país, trituraram o dinheiro público e botaram em seus bolsos e querem agora novamente governar o nosso país. Recordar é viver. Olha só, eu já estou terminando aqui esse vídeo e você ainda não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, Dono da Verdade, que nós temos muita coisa para falar para vocês aqui. Eu queria falar uma coisa muito importante sobre essa operação, que é, na verdade, uma curiosidade da Operação Lava Jato, A Operação Lava Jato, ela teve o seu início em uma investigação simples, Uma investigação, na verdade, de desvio de combustível. E essa investigação, lá nesta primeira fase da Operação Lava Jato, ela prendeu o doleiro. Quem é que não se lembra desse nome? Qualquer brasileiro, eu acho que se lembra desse nome, Alberto Youssef. Esse Alberto Youssef, ele foi preso na Operação Lava Jato e através do Alberto Youssef constatou-se a ligação com os presidentes da Petrobras. Ele era doleiro, era ele que fazia aquele crime que a gente chamou aqui, de lavagem de dinheiro. Era ele que trabalhou no crime de operação fraudulenta de dólar, de câmbio, do câmbio. Ele que foi investigado por esses crimes aqui. Do Youssef, nós tivemos aprovado uma lei muito importante, que foi uma extensão da delação premiada aqui no Brasil. E o Alberto Youssef, ele delatou o Paulo Roberto Costa. Esse Paulo Roberto Costa, ele foi indicado aí pelos ex-presidentes da República, ex-governadores, para ser o presidente da Petrobras. Então, o Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, foi pego, investigado e foi preso preventivamente logo na segunda fase, porque descobriu que realmente ele estava envolvido até os fios do cabelo, como diz um amigo meu, envolvido até o talo, nos desvios de dinheiro, de bilhões de dinheiro do povo brasileiro. Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, o que eles falaram? Olha só, não vou sozinho não. Isso é muito interessante, porque na verdade você sabe do número muito grande de pessoas que estão desviando o dinheiro do país. Você também não pode ser o único chamado bucha, chamado bucha, aquele que vai ser tomar as dores, só enquanto o outro que cometeu realmente os crimes estão presos. Eu me lembro daquela situação lá no sítio do Palocci, que botaram a culpa no caseiro. O caseiro que teve a culpa, coitado do caseiro, não tinha nada a ver com isso, apenas ouviu e viu o tipo de conduta que andava praticando o ex-ministro preso, Antônio Palocci. E aí, na segunda fase da Operação Lava Jato, foi preso o Paulo Roberto Costa, e nessa operação, nessa linha de investigação, chegou-se ao Nestor Severo. E aí, do Nestor Severo, aquele que tem
que tem aqueles olhos assim, lembra dele? Que um olho está aqui, o outro está lá em cima, o Nestor Severo, chegando em 2015, que delatou então, meu irmão, aí o Nestor Severo falou o seguinte: pelo amor de Deus, é muito crime, são 8 crimes sobre mim, não, eu vou delatar as pessoas envolvidas nessa operação, e vou falar nome, sobrenome, e vou falar o quanto cada um recebeu. Meu irmão, Nestor Severo, o que ele fez? Ele deu o nome e sobrenome de todas essas pessoas, de todos os políticos, de todas as empresas, dos diretores da Petrobras, dos presidentes de sindicato, dos presidentes de partido, dos deputados. O cara jogou, não vou falar a palavra aqui, né? Mas jogou no ventilador o nome de todas aquelas pessoas que estavam envolvidas nos crimes que nós já enumeramos aqui, aqueles diversos crimes, né? Ao longo do desdobramento, depois da delação premiada do Nestor Severo, ao longo do desdobramento da Lava Jato, né, figuras, né, anteriormente intocáveis, né, quase santas, como nós já citamos aqui, o ex-presidente Lula, né, o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, o Pezão, com aquela voz mansa, tranquila, suave, né, quase não se ouvia a voz dele, pessoas antigamente tidas como quase santa, né, quase perfeita. E eu já citei aqui, o Lula disse que não existia pessoa mais honesta do que ele, né? O desdobramento dessas delações premiadas envolveu esses nomes desses santos, né? E com a autorização do ministro Teori Zavascki, que eu já falei para vocês aqui, que foi assassinado, foi morto, né, por um acidente de helicóptero, né? E até hoje a suspeita sobre a morte desse ministro, porque depois que o ministro morreu, o Teori Zavascki assumiu o ministro Fachin e deu, na verdade, depois que o Fachin assumiu, apesar dele ter dado continuidade a alguns atos da Operação Lava Jato, a Operação Lava Jato ela deu uma pisada no freio. Você pode perceber que ela deu uma pisada no freio, né? A investigação foi diminuindo, as fases foram diminuindo, e hoje nós temos a Operação Lava Jato ainda em curso, mas nós temos aí uma situação de que a Operação Lava Jato parece que alguém falou assim, pisa um pouquinho no freio, salta só devagarzinho, não pisa no acelerador, e parece que exatamente foi essa a ordem recebida pelo Fachin, e ele hoje trata de diversos assuntos, mas ele não cita uma linha, uma letra e uma frase sobre a Operação Lava Jato. Na Operação Lava Jato, como eu já falei aqui, vou só repetir, prendeu-se o ex-presidente Lula, o ex-governador Sérgio Cabral, o ex-governador Luiz Fernando Pezão, o ex-senador e presidente do Senado, Delcídio Amaral, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Eduardo Cunha, o ex-ministro de Lula, Antônio Palocci, né, e o Guido Mantega lá, também ex-ministro da Dilma, o publicitário, né, que é importante falar,